Amém. Bom, pessoal, então vamos conversar um pouquinho aqui sobre Gálatas 6, né? Eu estava até pensando aqui numa frase de efeito que eu gosto, às vezes, de fazer alguma rima. Eu até anotei aqui para não esquecer, ó. Quem só na carne semeia, no final só se chateia. E quem só no espírito semeia, sua colheita soa boa, farta e cheia. Interessante o trocadilho, né? Quem só na carne semeia, no final só se chateia. Quem só no espírito semeia, sua colheita soa boa, farta e cheia. Então, continuando aqui, né, depois dessa bem-humorada rima aí que a gente fez, para poder demonstrar um pouquinho de que a nossa vida é como se fosse esse campo, né? A gente semeando, e tudo que a gente faz, as nossas palavras aqui no WhatsApp, a nossa ajuda para o irmão, e até a nossa disciplina mesmo na oração, tá aqui todo dia, elas são sementes que nós jogamos. E é claro que o resultado ele é matemático. Se a gente plantar orgulho, se a gente focar apenas em rituais externos, né, para dizer que a gente está parecendo bem, a colheita vai ser vazia e a gente vai se chatear com essa falta de frutos reais. Agora, o que a gente faz de bem, muitas vezes parece não dar certo. Eu não sei se está vendo minha microfonia, se puder só analisar ali, Elaine, tá bom? De qualquer maneira, o que acontece é o seguinte, parece não dar resultado hoje, mas Paulo aqui está nos garantindo que se a gente semeia no Espírito, cuidando um dos outros, carregando os fardos dos irmãos, a colheita, ela não é apenas garantida, mas ela vai ser farta. Por isso que eu falei aqui, né? Quem só no Espírito semeia, sua colheita soa boa, farta e cheia. Então é uma forma da gente entender isso, de que Gálatas 6, na verdade, vai continuar aquela prática e pastoral de Paulo em que ele se move, então, da teoria da liberdade no Espírito, que ele diz que nós temos liberdade, e tem até aquele versículo, né? Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, e ele passa isso, transpõe isso para uma ação concreta na vida comunitária. E como que ele faz isso? Então, começando ali nos primeiros versículos, né? Ele vai falar ali do cuidado mútuo, da restauração. Então, se alguém for pego em algum erro, aqueles que são espirituais, aqueles que estão caminhando de uma forma mais madura, precisam restaurar essa pessoa com mansidão. Mansidão é o penúltimo fruto do Espírito, lembra? Mansidão, domínio próprio, né? Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, que nós já vimos a diferença, que é essa disposição de ser amável, bondade é a ação efetiva de ser amável, de você fazer boas obras, né? E aí tem fidelidade, mansidão, bondade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há mal, né? Não há lei. Então, importante a gente entender que a gente precisa fazer essa lição de empatia, a gente precisa ajudar os irmãos, mas tem aqui também o que Paulo fala, que cada um deve levar a sua própria carga. Então, como é que funciona isso? Então, vamos botar aqui um exemplo na nossa sala de oração. A gente intercede uns pelos outros, a gente se ajuda, a gente deseja caminhar junto e seguir firme. Irmão, vai firme, Deus te abençoe. Você está passando por essa dificuldade, nós vamos orar por você. Tudo bem, é um dos fardos que nós estamos levando. Mas a parte que a gente precisa fazer, qual que é? A fé. Eu não tenho como emprestar mais fé da minha fé para você ou para outro irmãozinho, ou outro irmãozinho emprestar para mim. A fé é a carga que você precisa levar, né? Para você poder dizer assim, Deus, eu estou fazendo a minha parte também. Então, nesse sentido é que a gente precisa entender que nós precisamos também caminhar juntos, né? Dessa maneira, para não deixar de ajudar os outros, mas também sabendo aquilo que a gente tem que carregar também, que é nosso. Então, de certa maneira, quando Paulo fala aqui, né, que quando a gente cumpre a lei, que ele fala que nós estamos ajudando a carregar o fardo uns dos outros, nós estamos nos ajudando, estamos entendendo, estamos compreendendo, estamos tolerando. E essas frases eu fiz questão de colocar no gerúndio, né? Gerúndio é quando uma ação que está acontecendo, né? Estou aqui falando com vocês. Não é o verbo falar é meio, né? Sou assim uma coisa meio diferente, assim, mas falando, quer dizer, eu estou agindo, e é isso que a gente precisa fazer. Não é um evento único, não é uma vez só, não, é um esforço contínuo, é um exercício diário, é uma caminhada que eu faço todo dia, como a nossa reunião de oração, que não fecha, né? A igreja que ora diariamente, olha que orgulho santo ver essa constância na gente, não é verdade? Mas é assim, estamos orando todos os dias, tolerando o irmãozinho, por isso que o fardo precisa ser carregado. É claro que às vezes, né, a gente sente vontade de soltar o fardo no meio do caminho, e a verdade é o seguinte,
porque a mula nem avisar ninguém, né? Só ficar longe. Quero que me esqueça, me erre, me inclua fora disso. Mas, na verdade, aqui Paulo está dizendo para a gente ter essa comunhão mesmo, para ter essa caminhada, né, de uma restauração, um desejo de cuidado mútuo, que é o caminho da igreja. Então, a gente precisa entender também que nós temos essa visão comunitária, mas nós precisamos fazer a nossa parte, e é nesse sentido que a gente precisa caminhar, porque a gente a ajuda para o irmão, estende, né, o nosso ombro, para colocar ele, coitadinho, aqui para descansar, para ele não ser esmagado pelo peso das coisas, mas... Como eu disse, ninguém pode ter fé pelo outro, depende de você. Então essa é a importância de você entender e se situar, que há também, né, assim, esse esforço que você precisa colocar para Deus, que depende de você para seguir firme. Depois vai essa frase aqui que eu marquei, né, de quem só na carne semeia, no final só se chateia, e quem só no espírito semeia, sua colheita, sua boa, farta e cheia. Depois vou colocar até no grupo lá. É a lei da semeadura e da colheita. Então, assim, esse foi o motivo da minha rima, né? Essa metáfora agrícola que Paulo vai falar. Por quê? Porque nós estamos fazendo, na verdade, um investimento espiritual. E aí você pode escolher se você quer semear na carne, se você quer jogar sementes de carne, egoísmo, né? Autossuficiência, esses desejos mundanos, essas ambições aí desmesuradas, todas essas questões que envolvem aí violência contra o próximo, guerra, toda a questão de egoísmo. O que a gente vai colher? Você espera colher alguma coisa diferente, que não seja corrupção, que não seja dor, que não seja angústia, que não seja decepção? Então, o que nós precisamos fazer é o seguinte: como que eu vou semear no Espírito? Eu vou caminhar com Deus e vou colocar isso em atividade, vou colocar isso em prática. E eu sei que mais cedo ou mais tarde eu vou colher. Uma colheita já é certa, a vida eterna, né? Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador e você tem certeza que Ele venceu a morte porque Ele ressuscitou no terceiro dia, esse é o grande mote aqui do cristianismo. A morte foi vencida. Então a vida eterna, ela é a nossa maior ansiedade, mas nós podemos praticar as nossas boas obras decorrentes de uma vivência que a gente tem, porque nós compreendemos que quando Deus criou Adão e Eva, era isso que Ele queria. Então quando Jesus vem, Ele permite com que nós ativemos novamente essa ligação com o Criador e tenhamos essa vida maravilhosa, essa vida que a gente tem, como nesse sábado lindo de manhã, que a gente está aqui agradecendo a Deus. E você começa a ver Deus em tudo, né? Eu falei aqui do Digimon, do Pokémon, né? Eu falei, mas será que o pessoal não vai achar que eu tô louco? Fica tranquilo que a gente já vai conversar agora sobre essa parte aqui do investimento espiritual, que é o Digivolvido, né? Eu não sei se você lembra, lá nos anos 90, início dos anos 2000, tinha o tal do desenho do Pokémon, né? Que tinha lá o pessoal evoluía, né? Evoluía uma vez e tal. Agora, o Digimon, quando enfrentava uma dificuldade ali, o personagem, os desenhos, né? Eles mudavam, eles evoluíam para uma outra, né? Tinham ali uma situação de mudança para poder vencer o desafio que aparecia que era maior que eles. Então, eu, na verdade, não fiz nenhuma loucura, né? Eu só estou tentando mostrar para vocês como a teologia, ela dialoga com todas as coisas e como isso pode ser até de uma maneira divertida. Divertida como foi a frase que eu fiz, divertido como a gente pode entender essas questões todas. Por quê? Porque o investimento no Espírito é o seguinte, vamos dizer que a gente tem essa questão da oração. Vamos dizer que a gente está investindo no reino. A gente está investindo em eternidade, mas essa vida eterna, como eu já falei para vocês, ela não começa só quando a gente morre. Então agora que eu morri vou desfrutar da vida eterna. Não, ela começa quando a gente se conecta com o Espírito Santo. E quando que a gente se conecta com o Espírito Santo? Agora, hoje, nesse momento. Então tudo que você passa a viver, né, a partir desse momento que você está ciente, já atrás também, mas todo momento que você vive é essa conexão, é essa interligação com o Espírito Santo caminhando junto e tal, e aí você vai aqui no dia toda manhã que você está aqui com a gente, se reunindo, você coloca um tijolinho espiritual, aqui vamos dizendo assim, vai construindo uma fortaleza, um caráter forte, ali uma coisa inquebrável, né? Uma coisa que seja estável, que não seja volúvel. Então esse é o juro composto da oração, esse fortalecimento que nós buscamos, esse investimento no reino, e nós sabemos que a colheita, ela na verdade é multidimensional. Se a gente planta oração, a gente vai colher paz para nós, a gente vai jogar para Deus as nossas angústias, como nós temos jogado aqui, colocado as nossas dificuldades na oração coletiva, quando nós temos esse momento.
investimento, mas também no secreto. Quando a gente planta serviço ajudando o irmão, a gente vai colher um propósito do bem. Quando a gente planta disciplina na caminhada, que é o grande mote do cristão, ler a Bíblia todos os dias, falar com Deus todos os momentos, todos os dias, a gente colhe saúde, colhe fôlego para o ministério que cada um exerce. Então, o que acontece? Quando a gente tem esse investimento, aí que eu vou falar do Digimon, é um salto de nível, é o upgrade do cristão. Ele muda, na verdade, não é ele para, como eu posso dizer para vocês, o cristão, ele para de ser um consumidor de religião, ele para de ser consumidor do culto, consumidor da bênção do pastor, da palavra que ele precisa, aquela coisa que ele só fica naquele banco recebendo, e ele inverte isso. Né? E a mudança, ela é interna primeiro, depois ela começa a florir, porque é um produtor de vida, ele já não é mais aquela coisa que só recebe, não, agora ele começa a dar, porque Deus coloca muitas coisas para ele, e aquele ímpeto que ele tem, aquele desejo de ajudar o próximo, de seguir firme, de vencer a caminhada, de não ser mais escravo do umbigo dele, né, da pessoa, ele começa a jorrar rios de água viva. Alguém se lembra dessa passagem que Jesus falava lá para a mulher samaritana? Pois é, olha só como a Bíblia, né, tá toda ela envolvida, coordenada ali, e a gente consegue compreender que a nossa vida é esse emaranhado, irmãos, esse emaranhado de vivência, esse emaranhado de experiência, principalmente experiência cristã, que vai fazer com que todos os nossos elementos da nossa vida, né, seja no trabalho, seja aqui na questão pessoal, na questão familiar, na questão relacional com o seu marido, sua esposa, né, isso tudo vai ser impactado, e você vai entender que você consegue sim, apesar de tantas e tantas situações difíceis, complicadas, né? Às vezes até problemáticas, você consegue manter a paz e seguir firme. Mas por que eu estou falando dessa questão do Digivolve? Vamos ver o versículo 15, olha lá. De nada vale ser circuncidado ou não, está falando da legalidade, né? Daí no final, o que importa é ser uma nova criação. Então, esse Digimon, esse Pokémon, até tinha aquela frase lá que Agamenon, né? Era mais ou menos assim, Agamenon digivolve para Grayson, uma coisa assim, que as crianças brincavam bastante. Eu me lembro porque eu ouvi várias vezes falar dessa maneira, porque eram os personagens que tinha. Mas o que acontece é o seguinte, se a gente pegar essa ideia do Digimon, dessa digivolução, né, que é uma espécie de evolução, na verdade, quando Deus começa a trabalhar em nós, ele dá um salto de poder. E assim como acontecia com esses personagens, um salto de força muito superior para vencer o desafio que Deus nos dá. Então, assim, quando eu falo Agumon digivolve para Greymon, né? Aquela coisa que o pessoal falava, tipo assim, pelos poderes de Grayskull, né? Quem lembra dessas coisas também vai poder dizer isso. Mas, de qualquer maneira, é o seguinte, aquele religioso que era só de aparência, ele digivolve para quê? Para uma nova criatura. O semeador de chateação, aquele que pegava ali, porque isso, porque aquilo, ele digivolve para um semeador da nova vida, de coisas boas, plantando bondade. E aquela pessoa que era antes, né, lá o Agumon, né, que era o carregador de mágoas, ó céus, ó dia, ó vida, ele digivolve para quê? Para um carregador de fardos. Ele começa a ajudar a outra pessoa a seguir firme, a vencer a dificuldade que ele estava passando lá no passado, mas que agora Deus o transformou, ele o modificou. Essa metamorfose não é só uma questão de remendo, colocar alguma coisinha onde já tinha, né, um remendo novo num odre velho, aquela coisa toda. Não, Deus faz tudo novo. Não precisa você nascer biologicamente novamente, mas a transformação que você tem no espírito, você não consegue ficar estagnado. Isso quando fala assim, o amor de Cristo nos constrange, é isso, irmãos, que eu estou dizendo para você. Você não consegue ficar mais do mesmo jeito. Eu posso colocar aqui claramente, eu não sei se o Oscar está aqui, eu imagino, o Oscar não fala muito com a gente, mas eu imagino o quanto Deus trabalha na vida dele, né? Às vezes a gente até tem curiosidade aqui de como que está acontecendo isso, mas o caminho, né? Se Deus está trabalhando no coração da gente, é essa metamorfose completa, não é um remendo na nossa vida velha. Então eu vou continuar sendo ciumento, vou continuar sendo briguento. Não, Deus, ele constrange, esse amor de Deus, ele constrange para esse salto de nível. Então, isso é importante para a gente entender, né? E aí, Paulo vai dizer essas questões aí depois na terceira parte, são uns 4 itens que a gente está falando aqui, essa motivação do coração que a gente tem, versus os rituais, né, que a gente está sujeito. Como eu já falei, os rituais em ciências da religião, eles são importantes para fomentar a vivência comunitária. Por exemplo, a reunião de oração pode ser considerada um rito aqui.
né? A gente tem esse rito, esse movimento, porque isso nos une, isso nos conecta com Deus ou conecta com o divino, como nós falamos lá nas ciências da religião, mas de qualquer maneira, para nós isso é muito importante, porque isso fomenta a comunhão. Por isso que eu coloquei no grupo ontem, falei, irmão, você pode não estar aqui com a gente todo dia, mas vem aqui participar dessa comunhão, tá tão gostoso, vem para cá você também, né? E eu estou tentando colocar isso porque eu sei que tem pessoas que não conseguem estar com a gente. Não conseguem estar com a gente, mas um feriadinho, né? Um domingo, um sábado, vem aqui, nós estamos aqui todos os dias. Então, contra essa legalidade, né, dessas questões que a gente coloca, não é para colocar os ritos ou os rituais acima da nossa fé, não. O judaizante, né, aquele que quer tem que colocar as regras, e aí para ficar bem na fita, ou às vezes até para evitar perseguição, veja só, para livrar o couro. Não, não é isso, porque Paulo afirma que a única glória, onde é que está? Está aqui conforme o versículo 14, está por meio de Cristo. Ó. Eu jamais me gloria a não ser na cruz de Cristo, nosso Senhor Jesus. Então, olha só que interessante. É ali, essa nova criatura faz com que a gente seja transformado e mudado, e essas questões, ser ou não ser circuncidado, obedecer 1000 e tantas leis, não sei das quantas lá, isso tudo passa a ser secundário, porque nós sabemos agora qual é a liberdade que Cristo nos dá. E finalmente, ali no final, né, o que acontece? Paulo vai encerrar ali nos últimos 2 versículos, sem mais que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Marcas de açoite, marcas, né, de chibatadas, ali 5 vezes, 39 chibatadas pelos judeus, depois mais uma parte pelos romanos. Ele pegava, abria, né, levantava ali a camisa dele, a capa dele, e mostrava isso, e isso era a carta dele de apresentação, isso era o currículo vitae dele, como nós já lemos isso. E ainda ele vai abençoar. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês, amém. Então, é a mesma frase com que eu também me despeço aqui, demonstrando também que a vivência cristã, nesse último capítulo de Gálatas, amanhã nós começamos Efésios, ela ela não é uma licença para a gente ficar ali observando a lei e agindo a lei, não, ela não é licença para esse egoísmo nosso, mas é um chamado para a gente servir o próximo com mansidão, para semear valores espirituais, para que a gente possa, então, só semear no Espírito para a colheita soar boa, farta e cheia. E assim a gente consiga agradar, né, e seguir firme com Deus, agradando a Deus e sendo agradado muito mais. Então, olha só, é uma coisa paradoxal, porque a entrega que você tem, que você se dispõe a dar, deu o primeiro passo, Deus abre aquele precipício, Deus abre uma ponte maravilhosa para você conectar, né, com as pessoas, conectar com a vida, tudo aquilo que estava acabado, tudo aquilo que estava quebrado, que estava dissolvido, que estava chateado, triste, todas as situações, levando dessa maneira, dando o seu passo de fé, Deus vai transformar isso numa ponte. E esse abismo que havia entre você e qualquer outra situação que você tenha, seja com outra pessoa, seja com você mesmo, seja com Deus, Ele começa a colocar essa ponte maravilhosa, uma ponte estaiada, bonita, cheia de luzes, né? E leva você para a caminhada com Ele. Então, irmãos, Deus nos abençoe. Espero que você tenha entendido, né, a questão da metáfora ali com o Digimon, com o Pokémon, mas é interessante para a gente gravar. Eu tenho certeza que você começa a gostar de teologia, porque você começa a perceber as coisas, Deus em todas as situações. Isso é muito bom. É isso, minha irmã Elaine, a paz. Obrigada, Cláudia.